Eu não quero que o mundo me veja, porque eu não ando mais com você. E eu vejo todos aí quebrados, e eu não quero saber quem é você. E eu não quero saber quem é você. Ai, que saudade, né? Até os cachorros do bairro inteiro acordaram, certo? Ai, da nossa banda, não é mesmo, Renzo? Poucas pessoas sabem, mas a gente começou assim, uma banda sertaneja, não é mesmo? Como é que era o nome mesmo que eu tinha falado? Zé Bicho da U. Desculpa, galera. A gente cantava todos os hits. Ups, eu fiz de novo. Nosso lance era traduzir as músicas que... Pena que o nosso agente era aí. Opa! Chapado crítico com o que ele faz melhor, né mesmo? Ver filmes horrorosos que vocês adoram. Então vamos lá. Parece que esse filme aí, na época que ele foi lançado, fez bastante sucesso. Mas hoje vamos ver se ele envelheceu tão mal quanto os discursos políticos de um dos protagonistas atualmente. Lula, filho do Brasil. Ah, não, achei que era esse. Mas tá dizendo aqui pelo texto que a gente já fez esse filme, não é mesmo? Esse é bem parecido, mas tem outro nome. Dois Filhos de Francisco. Mais um filme aí do gênero de filmes 1 de 3 feitos aqui no Brasil. História biográfico chato? Né. Comédia pastelão podre? Não. Biográfico de algum músico ou ator? Bingo, é esse. Nesse caso aqui, o gênero musical mais amado por todos os cornos e cornas, depressivos e motoristas de Uber que querem encher a porra do saco, sertanejo, ou como eu gosto de chamar, sertanojo. Sobre a história, não é mesmo, de origem de dois cantores mais chatos do mundo que originaram em uma das famílias mais agro-cringe da internet, junto com aquela família do Will Smith. A origem dos cantores daquelas músicas gritadas com voz esganiçada, horrorosas, não é mesmo? Faça ela feliz, faz um pique pra ela. E de cara o filme já diz pra gente que ele é baseado numa história real. Realmente chata. A gente já abre com aquele ator que faz o remake da Escolinha do Professor Raimundo, fazendo o próprio personagem que ele faz na Escolinha do Professor Moribundo. E ele tá fazendo alguma coisa super triste de gente super pobre, no escafundó do Judas aí que Deus já esqueceu faz bastante tempo, não é mesmo? Nesse caso, no Sítio Novo Goiás, Brasil, em 1962, quando Deus ainda nem era nascido, hein? E aí ele tá tipo botando uma antena chechelenta de bombril no teto da casa, não é mesmo? Como era conhecido na época, Star Brinks, pra ele poder assistir Fudêncio na MTV Brasil. Que nessa época passava no rádio, não é mesmo? Seja lá que merda é essa, né? Rádio. Alguém lembra disso? E na rádio tá tocando a música tema do meu personagem Juca na novela A Favorita. Tudo bem? Beijinho Doce, ou qualquer merda dessa aí que soam como todas daquela Sandy Júnior do mato. Que você foi fazer no mato, Maria? Cagar. Eu fui cagar. Valeu, Júnior. E ele fica tão hipnotizado por essas músicas podres no rádio, não é mesmo? Que ele trata super mal a esposa dele, Dira Paz. Espera aí, Helena, agora que eu consegui, deixa eu escutar a música, né? Que logo depois dá a notícia feliz que ela tá grávida aí. Tô grávida. Depois disso, o pai decide ter outro filho com o sonho aí de transformá-los depois numa dupla sertaneja, não é mesmo? Ser dois meninos vão cantar. Vão formar dupla. E logo após os créditos rolarem, não é mesmo? Com 70 filhos nascendo e sendo criados nessa insanidade, não é mesmo? No fundo, alguma música podre toca e aí vai nascendo mais uma penca de filho aí. Aproximadamente umas 80 duplas sertanejas em filho. Quase uma fat family, só que magros. E aí assina Dois Filhos de Francisco, yeah! E aí vamos, né, direto para Pequenópolis em 1962, tá, parceiro? Terra aí de Clark Kent e Louisa Lane, não é mesmo? Abrimos de cara para um show de talentos mirim sertanejo de algum jeito aí pior do que aquele The Voice Kids, onde crianças ficam se apresentando fazendo sons de buzina de carro quebrada. Enquanto aparentemente o ditador da Zaníbia observa ao lado. Depois vê isso o pai, não é mesmo?
Diz que o filho foi péssimo e que ele tem que estudar. Conselho que ele devia ter aceito antes, não é mesmo? De fazer sucesso na música. E aí o pai, então, compra um iPhone da época pro filho, que era chamado de gaita na época. E aí você bota na boca, né mesmo? E faz aquele som bem irritante, certo? E aí o filho fica com essa merda o dia inteiro na boca e tocando mal igual um pica-pau, fazendo o pai perceber que esse filho não vai ser o bilhete de loteria musical que ele achava que ia rolar. E se esse menino não tiver mesmo jeito pra música? Faz o quê com ele? E depois desse balde de água fria, né mesmo, Francisco começa a levar os 80 filhos plus pra escola local. Enquanto em casa, o passatempo pré-televisão é eu ver o filho assassinar o objeto musical formalmente conhecido como gaita. Ah, não, você não dá, meu filho. Que isso? Mas o nosso pequeno Lulinha Zezé não desiste, não é mesmo? Eu vou te falar, eu me confundo porque eles cresceram praticamente iguais, né? De acordo com o filme. E aí ele toca essa gaita no ouvido do pai o dia inteiro. E como um bom autodidata que ele é, não é mesmo? Zezé aprende sozinho a tocar mal a flauta. Eu vou dizer, não sei se é flauta ou gaita, mas também é a mesma merda, né? Uma é pequena e outra um pouco maior. E eu vou te falar, autodidata não existe. Você já ouviu falar de médico autodidata? Não, né? Então não existe. Mas pelo menos agora a gente tem algum semblante, né, de melodia. Deixando agora o pai bem mais esperançoso com esse, que é o único filho que ele interage no filme inteiro até agora. E aí, percebendo, né, mesmo o talento nato do filho pra aprender instrumentos chatíssimos sozinho, ele dá um Guitar Hero sanfona pra ele. Enquanto o outro filho, que ele talvez goste menos, ganha um violão que ele trocou por um porco. E a técnica do pai, né, mesmo de aprendizado, é deixar o filho infernizando a família inteira, tocando mal até ele aprender a tocar. É assim que o Rogério Skylab aprendeu. Me lembra tanto uma bucetinha. Mesma técnica também usada com atores da Globo. Eles vão atuando mal sem parar em novelas até eles aprenderem. E ele também força os próprios filhos a um treinamento musical estilo rock, misturado com whiplash. Forçando os filhos a comerem ovo cru de manhã. Que isso, pai? Embora, filho. Depois toda a família vai aí numa festa de São João, não é mesmo? Eles encontram o pai da esposa de Francisco, não é mesmo? Lima Senhorzinho Malta Duarte, que odeia ele por motivos aí que ele obrigou a filha a ter 1000 filhos de parto natural, talvez. E eu vou te falar, essa festa é tão louca que o próprio Charles Bronson tá tocando no palco. E aí Charles Bronson, não é mesmo? Recusa o desejo do pai aí, que é que ele ensine o filho dele a tocar a sanfona. E ele recusa, óbvio, que é Charles Bronson, o desejo dele é de matar, não ensinar. Agora só dá licença que eu tenho que continuar. Mas, não é mesmo? Bronson volta atrás 5 minutos depois, não é mesmo? Porque só tem uma coisa que faz o coração dele amolecer, além de atirar em vagabundo, não é mesmo? Ensinar um moleque a tocar um instrumento mutante. Metade piano, metade pipa estranha. A sanfona. Enquanto isso, a rotina de treinamento com os filhos intensa, Graciane Barbosa continua sem misericórdia. E aí o pai treina os dois na arte de discurso de agradecimento para quando eles ganharem o Oscar pelo filme Agente Secreto. Enquanto os filhos de Francisco aprendem sozinhos a cantar no meio do nada, sem ajuda, Fiuk e Dado Dolabella continuam se chamando atualmente de músicos profissionais. E aí, pra surpresa de ninguém, a mãe deles, né mesmo, engravida de novo. Plot twist. E agora eles já estão mandando super bem, né mesmo, se apresentando em todas as campanhas eleitorais do político corrupto aí dessa época. Uma só felicidade. Todos são, então não faz diferença o nome, não é mesmo? Jaime, o corrupto. Usando, não é mesmo? Claro, da boa e velha Lei Rouanet da época, que era conhecida como Jabá. Pra quem não sabe, o termo Jabá vem do filme Star Wars, do personagem Jabba the Hutt. O pai agenda os filhos para cantarem na rádio local, certo? E aí no ensaio, não é mesmo? Antes de entrar no ar, Paulinho Serra, o chefe dessa rádio aí, bloqueia a música deles. Porque é uma música infantil com mensagens escondidas contra a ditadura. Que a censura baixa aqui acaba com o meu programa. Assim como todas as músicas da Xuxa eram, para completar, Dr. Lima da Arte, né mesmo? Expulsa eles das terras que eu acho que era dele. Não deu para pegar. Meu pai esteve aqui. Ele quer as terras de volta, Francisco.
Porque esses filmes, apesar de nacionais, eles deviam ter legenda, né? Porque às vezes não dá pra entender nada do diálogo. E ainda mais quando fica tocando uma música que não tem nada a ver com o filme o tempo inteiro. É o Brasil no jogo da galera. Saindo do sertão, rumo à cidade grande? Sim, a cidade grande. Rumo à grande maçã. A terra das oportunidades. A grande São Paulo. Próxima parada, Cracolândia. Seguido aí por um quarto e sala, pagando 6 mil reais de aluguel. Seguido por uma barraca embaixo de um viaduto. Ah, a velha São Paulo, terras de oportunidades. E agora sem rumo, né mesmo? Sem perspectiva, Francisco vaga pelas ruas de São Paulo com a sua família com mais de 102 filhos. Até resolverem, né mesmo, se apropriar, eu acho, de uns piores Airbnb depois daqueles que os moradores te filmam escondido transando, que são todos. Depois de se estabelecerem nesse novo local, Francisco começa a trabalhar, né mesmo? E aí eles acabam levando um dos filhos pro hospital, recebendo a triste notícia que um dos filhos dele não vai mais andar. Ele não vai voltar a andar. Super triste mesmo a cena, aliás, e tem uma sensibilidade até na direção. Me machuca dizer isso, mas tem que admitir até quando é bom. E agora, não é mesmo? Eles que eram pobres no interior estão mais pobres e fudidos ainda na cidade grande. E como a necessidade, não é mesmo, é a mãe do empreendedorismo, os dois jovens irmãos decidem levar seus instrumentos e se apresentarem na rodoviária. Mas depois deles serem expulsos do lugar, não é mesmo, e sentirem de perto a competitividade do mundo corporativo raiz, as ruas. My ring's outside. Mas, incentivados por um coroa estranho da rodoviária, eles começam a tocar de novo. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Encantando todos no local com o chamado trabalho infantil de gente pobre. Esse sim, permitido por lei. Eu quis dizer esquecido por lei. Crítica social foda, hein? Parabéns, foi você que escreveu, né, Piroquito? Tá sempre bombando. Bimbando. Logo depois eles chegam em casa humilhando os próprios pais, né mesmo? Sendo os reais provedores da casa. Assim como Macaulay Culkin. E o bebê cantor francês Jordi. C'est dur être bébé. C'est dur être bébé. Descanse em paz, pequenino. E agora, se apresentando na rodoviária, eles estão fazendo mais público até que o Clube do Minhoca. Uma grana boa mesmo. Despertando o interesse do ator pedófilo vindo direto da ilha de Epstein. Chamando a atenção do ator José do monte de foto de criança no celular. Por favor, como é mesmo o nome de vocês? E ele chega, obviamente, querendo agenciar esses moleques aí. Deixando o pai totalmente desconfiado dessa merda. A vida imita a arte, não é mesmo? Que coisa. Agora, não é mesmo? Nosso João de Deus da rodoviária começa a agenciar full time os filhos de Francisco. Que virada, hein? Do nada virou um filme de terror. Um Dodoco Cities. Verdadeiro drink no inferno brasileiro, não é mesmo? E ele leva os dois no seu jato particular, que aqui no caso é uma Kombi mesmo. Bora, vamos ensaiar. Pra se apresentarem pela cidade, não é mesmo? Usando aí todas as técnicas de agenciamento do pai do Michael Jackson, deixando as crianças sem comida, se apresentando em restaurantes de beira de estrada. Who's bad? No restaurante, não é mesmo? Eles cantam um agudo tão forte que todos no restaurante entram num transe hipnótico e depois suas cabeças explodem. Igual no filme Scanners. E hoje falar, e nesse acordo de trabalho tudo funciona esquema dele, onde o agente fica com 90% do lucro e o artista com 10% para dividir entre os dois. E agora uma edição de imagem faz a gente acreditar que esse cara aí passou anos com esses moleques na estrada. Enquanto isso, na casa de Francisco, Dira Paz já tá chamando a Netflix pra fazer o documentário dos seus filhos desaparecidos. Miranda, Esse homem sumiu com nossos filhos, Francisco. De acordo com ela, meses na estrada, não é mesmo? E aí, sendo o típico simp, o pai Francisco cai na estrada à procura dos filhos, não é mesmo? Munido apenas de uma foto velha dos dois. Mas ele retorna pra casa de mãos vazias, só pra na próxima sequência os filhos chegarem em casa num carrão com o nosso Diddy, pra alívio e surpresa também do casal Francisco, não é mesmo? Mas aí eles ficam putos no giraia, não é mesmo? E resolvem romper esse contrato esquizofrênico na mesma hora. Essa história
história tem fim aqui. E aí, logo depois, o pai leva os filhos pra cantarem numa rádio da cidade, né mesmo? E Diddy, o agente das estrelas mirins, já tá agenciando outro moleque. Lá do Monte, futuro fundador dos seriados de sucesso da Nickelodeon, pede perdão pra Francisco. E pede pra ele considerar de novo vender a alma dos filhos pro diabo, deixando ele agenciá-los eles de novo. Assim como muitos outros músicos já fizeram, vender a alma, não é mesmo? Bob Dylan, Sammy Davis Jr. e Kelly Key. Apresentando até uma nova ideia pra facilitar o acordo pro pai, não é mesmo? Sua nova sugestão pro novo nome da dupla musical, Dabi e Diabetson. Dabi e Dieberson. Esse nome é real, vai. Baby e Jefferson. Pior que isso, só o nome original que o canal Chapado Crítico ia ter. Xerecão Neurótico. Depois disso, o pior gerente de carreira desde Diddy começa a ir levar os garotos pra se apresentarem por esse mundão de meu Deus. Dessa vez do jeito mais ou menos certo, deixando eles se divertirem às vezes, estilo Neverland, de diversão, o rancho. Tudo isso regado aí com vários sucessos musicais de Zezé, nunca ouvidos antes, como Sou corno, mas já peguei Sou mulher. Meu pai casou com a minha ex e peito dói sem minhas 3 famílias. E aí, né mesmo, eles começam a fazer cada vez mais sucesso, se apresentando em lugares onde pessoas nunca tinham ouvido música ou têm extremo mau gosto, como Suécia. Eles nos apresentaram lá, é onde as pessoas têm mau gosto. E aí, depois de um evento onde os garotos cantam e depois são obrigados a fabricar sapatos pra Puma, eles acabam sofrendo um acidente de carro na estrada. E aí o astral do filme baixa 1000%, porque um dos irmãos morre. Galera, eu não tô rindo porque pelo que vocês acham, né? Porque eu acho o acidente de carro muito engraçado. E aí o nosso querido agente das estrelas, o agente 00 merda, né mesmo? Leva o caixão aí com os filhos pro pai no porta-mala do próprio carro. Crédito onde o crédito é devido, cena forte. Dira Paz, excelente atriz. Filho. Eu vou te falar, em uma virada de roteiro, mesmo sendo biográfico, bem inesperada, porque eu achei que esses dois aí já eram os irmãos, mas não. Eu vou te falar, e daqui pra frente é meia hora de tristeza. Totalmente entendível, claro, mas esse é um canal de humor, certo? Não de chororô. E aí o filho, depois disso, Zezé, eu acredito meio que renega a carreira musical também, mas 5 minutos depois ele esquece toda essa merda e resolve continuar. E aí tem uma super passagem de tempo e o moleque virou Dado Dolabella genérico, porque o ator parece com o Dado Dolabella meio genérico. E também astro do filme, do Paulo Gustavo, em cartaz aqui no canal. Minha mãe é um crime, uma peça. Minha mãe tem uma peça. E aí, galera, a gente vai ter um monte de nada filmado e editado. Na família, todo mundo tá bem mais velho. Um dos milhares de filhos pequenos tem um gosto pela música também. Preciso de você aqui. Infelizmente, pra gente que tem ouvido pra ouvir música. E aí o moleque mais novo, que eu acredito que seja o Luciano, tá engraxando sapato na rua. E aí o pequeno Lúcio, né mesmo? Ele quer ver o show do irmão Zezé, mas ele é barrado porque ele tem 5 anos de idade. Mas acaba conseguindo entrar escondido e consegue ver o show ao vivo tão bem quanto qualquer um consegue ver qualquer show ao vivo. Bem mal. Sem conseguir enxergar nada direito depois de ter pago aí com sua carteira de estudante falsa R$800 pelo show do Foo Fighters. Esse foi só eu mesmo. E aí no show podemos ver que rola um lance entre Zezé e Paloma Duarte. Uma das milhares de atrizes e atores da clã Duarte. Tem vários desses. Tem a Lima Duarte, Gabriela Duarte, Regina Duarte, Paloma Duarte. Por que a gente vai parar essa galera? Logo depois de flagrar o irmão no show, Zezé é apresentado formalmente a Zilu, sua futura esposa e protagonista do eterno reality show sertanejo da vida real deles. Senhor e Senhora Smith, peão. Agora, depois do show, o clima de romance desconfortável começa a pairar no ar entre os dois. Depois de ficar totalmente broxada de saber que o nome verdadeiro de Zezé é Mirosmar. Mirosmar. Entendi. Ela decide esquecer essa merda de Mirosmar e dar uma chance pra ele. E aí, depois dos dois terem a maior crise de afliceta mútua da história, não é mesmo? Respirando ofegante em silêncio, deixando todos que estão assistindo hiper desconfortáveis. No caso, eu, o único assistindo. Podemos ver os dois agora protagonizando a cena mais desconfortável de dança juntinha do mundo desde A Bela e a Fera. E aí, depois de meia hora dessa chatice lenga-lenga, mela cueca, eles se beijam e ela foge na sequência. Depois ele, obviamente, stalkeia Zilu Duarte até a loja que ela trabalha. E lembrando toda a geração Z que stalkear alguém era o único jeito de conquistar o coração da pessoa na era pré-celular. Eles se casam! Uhul!
E aí temos mais uma passagem de tempo, mais gente nasce na família, atores jovens mudam para atores um pouco mais velhos e a família cresce de 1 milhão para 3 trilhões de Camargos. E agora Zezé tá indo gravar seu disco solo na cidade grande, São Paulo, capital. Uma cidade tão extrema que pode te comer cru no café da manhã e te cagar marrom de madrugada. E acompanhamos o irmão, segunda voz, sendo tão inútil quanto ele é na dupla musical, fazendo picos pela cidade. Depois sendo simp do próprio irmão, ouvindo as músicas do irmão numa loja de discos. Seja lá o que significa essa merda. Loja de disco? Discos voadores? E depois se agarrando com a atriz que tem eternamente entre 22 e 37 anos de idade, Natália Dill. E olha o Zezé, que bacana. E ele diz, né mesmo, que vai ficar com Natália Dill pra sempre. E eu aposto que eles devem se sentir bem idiotas reassistindo esse romance todo nesse filme. Já que vocês dois juntos já devem aí reunir mais de 800 divórcios no Coldre desde que lançou esse filme. E os pais acabam ficando putaços porque a Natália Dill aí não usou o Dill e tá grávida. Logo depois o filho nasce e a situação é a pintura Van Gogh, certo, da pobreza melodramática triste num filme. Filho chorando no apartamento, horrível. Pai vendo TV sendo inútil, tenso. Violino, mulher chora uma lágrima, homem se joga da ponte. Só quis pintar o quadro completo, velho. E aí Zezé, que também já tem filho, né mesmo, tenta comprar seu próprio disco na loja disco e a mulher diz que o dele tá vendendo pior que o brinquedo infantil Banheirinha do Gugu da Estrela. Ah, sei. Não tava vendendo direito. Depois recomenda um de seus piores inimigos da música, Leandro e Leonardo. Sertanejo bom mesmo, nós temos Leandro e Leonardo. E toda a verdade vai ser revelada no meu novo doc da Netflix, Sertanojo, Vacas e Bois, a verdade sobre as guerras sertanejas. Estilo 50 Cent. E vemos que Zezé tá mal de grana também. E é aquele marido que a mulher trabalha de verdade enquanto ele fica em casa, trabalhando na arte falida dele. Yikes! E aí o filme começa a construir a ideia que os dois irmãos, né mesmo, estão na merda paralelamente em suas próprias vidas. Quando eles vão se unir logo? O filme já tá pra acabar, né? Aí a mulher de Luciano abandona essa segunda voz, não é mesmo? Que é ele. Mas ela, né mesmo, já esqueceu ele, já tá se agarrando com o outro, não é mesmo? Poucos sabem, mas daí que veio a inspiração pra famosa música deles, sabia? Espero que essa piranha se foda na vida. Depois disso, né mesmo, o irmão Lucigano vai ser um encosto na casa do irmão dele, Zezé. Todo o tom desse filme grita casamento entre novela da Record e Maria do Bairro. Artisticamente falando. Cafona vezes 1000. Bonito, muito bonito. Seu avô diria, talvez, se ele fosse gay. E aí nesse ponto do filme, Zezé tá bem pessimista sobre o futuro deles e Luciano tá bem otimista. Se não dá certo de novo. Vai dar certo sim, meu irmão. Otimista que eles vão vender 1 bilhão de discos. $1 billion. Depois os dois escolhem o nome da dupla, que é qualquer nome inventado, que eles inventam na hora sem nenhuma relação com o nome real deles, o que não faz o mínimo sentido. E aliás, não percam nosso novo show de humor, o meu com o Renzo, no Bexiga Comedy Club. Venha rir com Jurandir e Policarpio, Zezé de Camargo e Elcinho. E o resto, né mesmo, a gente já meio que conhece. É o irmão Zezé treinando o Luciano pra ele ficar melhor na música e mais leve. Mais leve eu quis dizer pro irmão carregar ele nas costas durante a vida inteira dos dois. E aí, mais uma edição de imagens mostra eles evoluindo na carreira. Depois os irmãos, né mesmo, se beijam na boca pra ficarem mais corajosos e gravarem seu disco. E a pressão de ser um músico vagabundo faz Zezé ser super machista e descontar tudo na família dele. Maluco, Zezé, não tá vendo que eu tô trabalhando? Não tem quem aguente. Olha essa bagunça! Fazendo todos no momento se levantarem em silêncio e vazarem. E aí o filme resolve encher mais um pouco de linguiça, botando Zezé andando pelas ruas de São Paulo, ao som agora de música de verdade. Gal Costa ou Maria Bethânia, uma dessas duas aí, é tudo igual. Eu nunca vou saber a diferença porque eu não sou fã de música de verdade. Depois a Bujanra Júnior, né mesmo, diz que vai ser difícil lançar o disco deles. Oi, Lucy. Uma coisa é gravar, outra é lançar um disco. Aí Francisco vê um show de música no iPad e começa a questionar por que tudo deu errado pra ele. Por que o sonho morreu, Charles Xavier? Por que o sonho morreu? The dream is dead. O que deu errado, Helena?
e resolve logo na sequência gastar todo o seu dinheiro, que ele não tem, ligando sem parar pra rádio, pedindo pra tocarem a música dos próprios filhos. E começa a gastar tudo em ficha telefônica, que é o que eles usavam na época pra fazer ligações. Quer dar uma olhada como é que era a ficha? Ah, olhou porque é bicha. Peguei você de novo, hein? E aí, usando a velha tática da época de comprar views, desde aquela época, hein? Ele consegue fazer os filhos entrarem no topo das paradas musicais. E aí acaba o filme com um show real deles. Vou dizer, sei lá, esse filme parece aquele filme Lula, Filho do Brasil. A cor do filme, a história, meio. Com a diferença que um tem talento e o outro virou presidente. Com a diferença que um é presidente e o outro não tem talento. Com a diferença que os dois são esquerdistas, só que um é de direita. Uma super história de tragédia e superação por insistência. Fica aí a lição, né mesmo? Que se eu pegar uma música horrível e insistir bastante, buzinando no ouvido de todo mundo, sem dar opção e depois comprar várias visualizações da própria música, qualquer um pode conseguir. Se você gosta dessa dupla, desse estilo de música, talvez você ache esse filme interessante, né? Não sei. Pra mim foi... Como é que é a palavra que eu tô procurando mesmo? Tortura. E eu vou te falar, 2 horas desse filme. Facilmente poderia ser 1h30, 1h40. Não é horroroso, mas eu nunca veria de novo e parece uma novela dessas, um pouco mais bem feita tecnicamente. Talvez. De 0 a 10 a nota é sofrência. Não vale um torrent pra mim esse filme. Ainda bem que eu vi no YouTube, tá lá de graça. Talvez como um seriado desses no streaming funcionasse melhor. Não pra mim, mas pra quem gosta disso aí. Eu, na verdade, eu não me preocupo com isso porque eu vou continuar com nossos shows da nossa dupla, não é mesmo? Maria Bethânia e Gilberto Gil se apresentando amanhã no Comedy Bexiga Minhoca Clube. Tá preparado? Vamos fazer a galera rir, hein? Com música sertaneja de verdade. Maria Chiquinha, que cê foi fazer no mato? Foi dar o rabo, meu bem.